Gostaria de começar agradecendo ao projeto, ao FOGAT, que viabilizou a minha participação no webinar, e também agradecer a Márcio, a Hugo e a Universidade de Lanús o convite de estar aqui hoje com vocês, fazendo essa atividade que também faz parte do contexto dos seminários de doutorado. E hoje eu vou falar sobre um tema que me é muito caro, que é o tema das técnicas de linkage de bases de dados para os estudos populacionais em saúde. Essa é a minha área principal de investigação, que foi tema do meu doutorado, e na realidade não era o tema central do meu doutorado. O tema central era trabalhar com captura e recaptura para estimar uma população de pacientes diabéticos no Rio de Janeiro. E para fazer isso eu precisei aprender a fazer a técnica de linkage, e acabou virando realmente o que me apaixonou e acabou sendo desde sempre a minha linha principal de pesquisa. Então, um pouco do objetivo hoje é poder compartilhar com vocês esse campo que, enfim, eu espero que traga alguma contribuição para vocês que pensam, que trabalham como pesquisadores ou que estão trabalhando em departamentos de saúde, porque creio que esse tipo de técnica pode trazer novos olhares, porque ao combinar bases de dados nós podemos perceber padrões que nem sempre conseguimos aprender quando olhamos apenas para um conjunto de dados. Hoje em dia nós vivemos na era do Big Data, né? Então, hoje, megabyte não é mais uma medida que possa concentrar ou armazenar todas as informações que geramos a cada dia. Então, hoje vivemos no mundo, começamos a pensar em Big Data quando começamos a pensar em terabyte, né? E, na realidade, o Google troca a cada dia muito mais informação que não pode ser medido em terabyte e em outras medidas mais potentes, maiores. Entretanto, o uso do Big Data na área da saúde, eu acho que ainda está numa fase muito inicial. Ao contrário, eu creio que as técnicas de linkage de banco de dados aplicadas às bases de dados que se tornaram eletrônicas foram, na minha opinião, na última década, a grande evolução tecnológica que fez com que os dados secundários pudessem realmente ser melhor usados. Então, o que é essa técnica? Ela é uma técnica em que eu faço um processo cujo objetivo é identificar e combinar registros que pertençam ao mesmo indivíduo e que estejam armazenados em bases de dados diferentes. Como resultado desse processo, criamos uma nova base de dados que tem como vantagem, em relação às bases originais, conter muito mais variáveis. E com isso nos permite responder a perguntas de pesquisa que não seriam possíveis de serem respondidas com essas bases isoladamente. Uma outra aplicação muito frequente das técnicas de linkage de banco de dados são na melhoria da qualidade de bases de dados, quando as usamos para poder fazer identificação de registros duplicados. Então, isso é uma aplicação especialmente na vigilância epidemiológica muito importante. Fazer o linkage de bancos de dados é relativamente simples quando nós temos um identificador unívoco. Então, já há algum tempo no Brasil, nós tentamos implantar o número único do SUS. E com esse número, não há muita dificuldade em se fazer a combinação das bases de dados, o que fazemos normalmente com qualquer programa estatístico ou de banco de dados, bem simples. Eu tenho um campo comum em duas bases e eu uso esse campo comum para poder fazer esse relacionamento. Entretanto, na maior parte das bases de saúde no Brasil, ainda não contam com esse identificador unívoco. E, portanto, para que a gente possa fazer
essa vinculação das bases de dados, é necessário utilizar outras informações pessoais, como, por exemplo, o nome, a data de nascimento, o nome da mãe, o endereço. São informações, portanto, pessoais que devem ser utilizadas para que possamos fazer esse tipo de técnica, o que já fica aqui algo que vou discutir mais para frente, que talvez a grande limitação hoje do uso das técnicas de linkage de registro não é mais tecnológica, porém a limitação é a questão ética e de privacidade para poder fazer a técnica de linkage, se ter necessidade de acesso a esses dados que são dados pessoais identificados. As técnicas que hoje usamos, de uma forma geral, são várias, e são vários processos, né? A técnica de record linkage, ela é uma combinação de processos que, em última análise, eles se ocupam de problemas tais como poder identificar variações de grafia, né? Então, se pequenas mudanças em nomes, Manoel escrito com O, ou Manuel escrito com U, consegue ser identificado como a mesma pessoa. Eles lidam com problemas de dados pessoais que se modificam com o tempo. Então, existem algumas variáveis que são sensíveis ao tempo, como, por exemplo, o endereço, porque as pessoas mudam o endereço. Mais devagar? Mais devagar. Mais devagar. Então, e também em função do volume muito grande de dados. Esses, então, são os problemas que essas técnicas precisam enfrentar. Grandes volumes de dados e também erros e mudança nas variáveis. Bom, quais são as vantagens e as limitações do uso desse tipo de bases? Como havia dito, se uso a base para identificar registros duplicados, ou se uso a técnica, também para combinar bases de dados, posso melhorar a qualidade dos dados. Então, uma informação que está presente em uma base de dados e não está presente na outra base de dados, pode ser utilizada para se fazer uma combinação e as duas bases melhoram a qualidade de seus registros. Como eu também havia comentado, ao combinar, temos mais variáveis para poder fazer estudos de pesquisa. O segmento longitudinal, que é possível de ser feito quando no tempo eu vou fazendo o linkage de várias bases de diferentes anos ou de várias bases diferentes, de diferentes eventos. Existe a possibilidade de se acompanhar o curso de vida de um indivíduo usando essa técnica. Uma boa aplicação é quando temos dados primários, por exemplo, um estudo de coorte, e que eu possa, por exemplo, acompanhar eventos como hospitalização e mortalidade nesta coorte usando esse tipo de técnica. Na minha opinião, talvez seja uma das melhores aplicações desse tipo de técnica. E esse é um exemplo que foi possível usar a técnica de record linkage para estudarmos a maior ocorrência de mortalidade. A pergunta de pesquisa era pessoas idosas que sofrem fratura da bacia, elas morrem mais cedo do que pessoas idosas da população em geral? Era essa a nossa pergunta. E conseguimos estudar isso fazendo o linkage da mortalidade após a cirurgia para reconstrução da fratura de quadril, de bacia,
e usamos as bases de mortalidade. E estudamos essa mortalidade durante o período de 1 ano e percebemos que, de fato, idosos que haviam sofrido a fratura tinham um processo que era, como era esperado, um aumento muito grande da mortalidade nos primeiros meses, nos primeiros dias após a cirurgia. Porém, com o tempo, esse risco ia diminuindo e chegava num momento que ele se aproximava. Essa aproximação foi mais demorada do que esperávamos, porque mesmo após 1 ano, ainda havia um excesso de mortalidade nesses idosos, possivelmente com alguma limitação que ficou da própria fratura em termos de mobilidade, dependência, que fazia com que essa população, mesmo após muito tempo depois, continuasse com um risco maior de óbito. E isso foi possível acompanhar com um linkage de uma base de dados administrativa, não era uma base clínica, não era um dado de coorte, era uma base de financiamento de hospitalizações, uma base administrativa brasileira, que fizemos o linkage com a base de mortalidade. Outro exemplo, que é uma aplicação mais, diria, de uma transferência de conhecimento mais imediato para as práticas de saúde coletiva, foi um projeto que fizemos junto do órgão responsável, a secretaria responsável pela vigilância da AIDS, do HIV/AIDS no Brasil. E o que os preocupava num determinado momento era que o número de casos estava, que é essa curva azul, caindo. Porém, o número de solicitações de tratamento com os antirretrovirais estava aumentando. Então, havia aí uma questão que não era muito clara, e a hipótese é que, em grande parte, se daria por subnotificação. O sistema não estava conseguindo captar todos os casos de AIDS. E então o que fizemos foi um linkage com uma base de dados de resultados laboratoriais, uma base de dados de medicamentos, que é essa curva amarela, e posteriormente fizemos o último linkage com a curva de mortalidade. E usando a combinação das 3 bases, nós fizemos uma correção dessa curva, e é um projeto que me deixa muito feliz, porque foi um projeto em que nós não fizemos a análise para o grupo do Ministério da Saúde brasileira, fizemos da unidade de AIDS. O que fizemos foi um projeto conjunto. A versão 3 do nosso software foi desenvolvida junto com eles. Eles financiaram o desenvolvimento, mas muito mais do que isso, eles nos ajudaram a desenvolver, a testar, a aprimorar, a pensar rotinas, de forma que hoje nenhum de nós que participou deste projeto tem qualquer relação com este projeto, e eu sei que este projeto continua funcionando no Ministério. E hoje, todas as estatísticas de AIDS, os boletins saem com correção, que são os dados completos, porque esses dados de linkage não são dados de vigilância, então não tem uma série de informações. Então, o boletim passou a sair com correção e sem correção. E já fazem pelo menos uns 6 anos que nenhum de nós, técnicos da secretaria ou grupo que trabalhou no projeto, faz parte. Então é um projeto que me deixa muito feliz por um resultado que foi de fato transferido para a prática. E por fim, creio que, falando em transferência, o que é hoje para mim uma das aplicações mais interessantes das técnicas de linkage são as unidades de data linkage que foram implantadas em alguns países, particularmente a experiência australiana, a experiência da Universidade da UBC, da British Columbia, que fica em Vancouver, e também no Reino Unido,
com vários países e particularmente País de Gales. Então, nesses locais, há mais de 10 anos, eles montaram unidades de linkage de banco de dados, eu vou falar um pouquinho mais para frente, e eles produzem dados vinculados para pesquisadores, porém, eles também produzem resultados que são de interesse dos ministérios da saúde para responder questões relacionadas ao planejamento, à implementação de políticas públicas e à avaliação. E é muito interessante. E isso é feito num ambiente seguro, com normas rígidas, protocolos rígidos de boas práticas, de forma que eles conseguem fazer esse processo e conseguir um equilíbrio com a questão dos direitos individuais, do direito à proteção à privacidade. E hoje existe uma rede internacional de vinculação de dados, que é muito fácil fazer parte, qualquer um que tenha interesse em fazer parte desta rede, basta acessar o site e se cadastrar como membro. Acho que na América do Sul só temos membros do Brasil e convido então os colegas que se cadastrem. Você pode ser apenas um usuário de bases de dados secundários, você pode ser um desenvolvedor de linkage de banco de dados, você pode ser um gestor de banco de dados. A rede é uma rede de cooperação, é um espaço muito rico e é uma forma de desenvolvimento de metodologia, técnicas e abordagens nas questões de privacidade muito interessantes. O próximo congresso será ano que vem, no País de Gales, e creio que em junho, e se puderem ir, acho que será uma experiência realmente que vale a pena. Bom, vamos falar então dos processos, né? O que é o tal linkage de bancos de dados? Ele é um conjunto de processos, e esse é um esquema geral, que pode ser utilizado em diferentes formas de fazer record linkage. Todas elas seguem esse esquema que está representado neste diagrama. Começamos então. O primeiro processo é fazer um pré-processamento das bases de dados, que são uma série de funções que precisamos fazer aqui e vamos detalhar. Uma segunda etapa é usar um processo que otimiza esse linkage de banco de dados, que se chama indexação ou blocking. E essa é uma etapa importante, especialmente quando trabalhamos com bases de dados de grande volume. Não podemos comparar todos os registros de uma base com os registros de outra base, porque precisaríamos de um supercomputador para fazer isso. E seria inútil fazer isso e eu vou explicar por quê. Passamos então, numa fase de comparação, geramos alguns links que precisam ser comparados. Em geral, se dá uma nota para esses links e se vai para um processo final de classificação. Essa classificação vai classificar como um par, vai classificar como um não par e vai ficar em dúvida. Vai ficar uma classificação que automaticamente não se consegue resolver. Nesse momento, temos que lançar mão da revisão manual. E é aqui a parte que dá mais trabalho. Nós estamos agora em um projeto em que fizemos um linkage para recuperar a história reprodutiva de mulheres que tiveram filhos no Rio de Janeiro, vivos, entre 2007 e 2008, e fizemos um linkage de bases até 1999. Foram milhões de registros que tivemos que processar e o período da revisão manual acabamos agora cerca de 6 meses com uma equipe de 6 pessoas fazendo revisão quase todos os dias. Então, realmente, esse é o processo limitante da técnica de record linkage e para o qual estamos tentando desenvolver metodologias para tornar esta revisão menor.
Bom, então, por último, tem um processo que não é muito feito, que é o processo de avaliação da qualidade do linkage. Ele não é exatamente um processo de linkage, mas ele seria como uma análise quantitativa de viés após um estudo epidemiológico ter sido analisado. Olha, eu achei esse resultado, mas esse resultado é bom? Eu errei fazendo o meu linkage de dados? Então, isso é uma questão que às vezes os pesquisadores não avaliam e não é bom, porque isso pode ter um impacto importante nas análises. Bom, então vamos falar do pré-processamento. Esse pré-processamento, ele envolve vários processos. O primeiro processo é o processo de limpeza dos dados, né, que é a identificação e correção de valores inválidos, de valores inconsistentes, dados perdidos, dados faltantes, que precisamos dar algum tratamento a esses dados. Fazemos isso em estudos epidemiológicos o tempo todo. A segunda etapa já é mais típica de linkage de bancos de dados. Aqui o que temos que fazer é uma padronização de formatos e uma padronização de conteúdos e padronização nas duas bases. Então, por exemplo, o formato de registro da data tem que ser o mesmo, dia a dia, mês, ano, não pode ser mês, dia a dia numa base, porque senão não podemos combinar esse tipo de informação. Temos também que usar os mesmos códigos. Se uma base usa M e F para masculino e feminino, a outra base precisa usar também MF, não pode usar 1 e 2, porque senão as duas bases não vão conversar. E outras coisas que fazemos é converter todas as letras para maiúscula, para caixa alta, e nos livramos, que é muito comum em nomes brasileiros, não sei se aqui na Argentina também, as preposições. Temos Maria de Lourdes. O Maria de Lourdes, esse D causa um grande problema, porque alguns registram, outros não registram a preposição e ela não ajuda em nada na identificação dos nomes. Então, o que fazemos é eliminar coisas que só nos atrapalham. Então, as preposições não são bem-vindas. O próximo passo é quebrar algumas variáveis em suas partes, é dividir, é o parsing das variáveis. Então, para nome, dividimos no primeiro nome, nas iniciais do nome do meio, no último nome. E também fazemos, e para a data, dia, mês e ano. E também fazemos a criação de códigos fonéticos. Códigos fonéticos são códigos que são criados para que palavras que têm o mesmo som possam ser registradas, elas podem ser registradas de uma forma e, porém, escritas de outra forma. Por exemplo, o nome do Hugo, né, é um típico nome que pode dar problema, porque o som é de Hugo, porém a escrita temos um H na frente do U. E isso pode dar problema, se alguém tiver um nome que não tenha o H. Em português temos o Walter escrito com W e o Walter escrito com V. Então procuramos usar códigos fonéticos para poder dar conta de sons semelhantes, porém que podem ter mais de uma forma de representação. Esse é um exemplo, então, de limpeza de dados. Na parte de cima, temos 2 arquivos com um único registro, em que temos muitos problemas para fazer a limpeza. Um nome está com um caractere em caixa baixa, o outro em maiúscula. Eu uso para o sexo M, eu uso para o sexo 1, eu tenho um formato de data aqui
e outro formato de data no outro arquivo. Isso aqui não combina, não combina. Nenhum algoritmo de linkage consegue juntar esses registros. Então, o que fazemos passamos tudo para caixa alta, quebramos o nome nas suas partes, quebramos a data nas suas partes, colocamos as duas datas no mesmo formato e criamos os códigos fonéticos, né? Este daqui é o código Soundex, porém existem outros códigos que podem ser usados. Bom, vamos agora para a próxima etapa, que é o tal da indexação. Isso é muito simples, por isso que eu gosto mais do nome indexação do que do nome blocking, que também é muito usado, porque indexação, ordenação, estamos acostumados a ouvir, né? Sempre ordenamos um banco de dados segundo uma chave, um campo-chave. Aqui ordenamos dois bancos de dados segundo essa chave, esse campo-chave, e o que fazemos é não formar todos os links. Eu vou para frente, depois eu volto, porque todos esses links possíveis de serem formados são indesejados. Por exemplo, eu tenho uma base com 4 registros em azul, uma base com 4 registros em vermelho, homens e mulheres. Não me adianta muito formar links que sejam de homens com mulheres, porque a probabilidade desses registros pertencerem à mesma pessoa é muito baixa. Então, vou gastar muito tempo de processamento e isso é ruído, não é sinal. Então, se eu fizesse a ligação desses dois bancos sem uma chave de indexação, eu formaria 16 links para analisar. Entretanto, se eu uso sexo como chave e digo só forme links entre indivíduos do mesmo sexo, eu reduzo de 16 à metade. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma ocorrência de Antônio com Ana, mas aqui isso nunca acontece. Eu tenho sempre masculino com masculino, homens com homens, mulheres com mulheres. É claro que neste exemplo isso não faz a menor diferença, mas pensando numa base com milhões de registros, isso faz muita diferença. Aliás, uma base com milhares de registros, isso já faz muita diferença. Então, precisamos usar essas estratégias. Então, a gente definimos a indexação como um processo que é usado para reduzir o número de links que são formados e que são enviados para a etapa de comparação. O processo tradicional consiste em dividir, então, os arquivos com bases nos valores de uma ou mais variáveis, para formar uma chave de indexação. O sexo divide as bases em metade, então ele não é suficiente para o nosso problema de ter que dividir muito a base de dados. O ideal era que eu pudesse usar uma chave em que eu tivesse em cada link somente um link correspondente e não vários links. Então, em geral, as nossas chaves devem ter pelo menos 3 campos, que podem ser usar os códigos fonéticos, né? O código fonético da mãe, do primeiro nome, do último nome, e o sexo é uma estratégia bem interessante. Bom, essa estratégia, ela, num certo sentido, ela é um trade-off. Por quê? Toda vez que eu só comparo entre aqueles que concordam, eu posso estar perdendo registros se eu tiver erro, diferenças de registro nos campos que eu usei para formar a chave. Isso é um problema. Eu ganho em velocidade, porém perco em qualidade. Para vencer isso, o que fazemos é empregar uma estratégia de múltiplos passos. O que isso quer dizer? Significa
que não rodamos uma única vez aquele conjunto de processos, mas fazemos uma vez com uma chave, por exemplo, com código fonético do primeiro nome, do último nome, do sexo, o ano de nascimento. Fazemos uma outra vez, que tiramos o sexo, ou tiramos o último nome. No Brasil, é muito comum que as mulheres, atualmente menos comum, mas ainda na minha geração, e certamente na geração dos meus pais, a mulher, quando casava, adotava o nome do marido, que passa a ser o último nome. E o que acontece é que, se as pessoas se separam, elas voltam para o nome original. E então, se usamos o código fonético do último nome na chave, vamos perder registros, né? Então, esse é um problema que mostra. Então, para esse trabalho que fizemos um linkage de uma base de nascidos vivos com uma base de mortalidade, usamos 17 passos. Fomos combinando, mudando variáveis e fomos fazendo esse linkage na esperança de, em alguma combinação, tentar captar um link que tivéssemos perdido. O que já dá uma ideia para vocês que isso é um processo muito trabalhoso. Aquela ideia que dado secundário é fácil de usar porque não tem que fazer a coleta dos dados, não é verdade. Se perde muito tempo e energia no processamento. Bom, a próxima etapa é a comparação. Na comparação, o que nós fazemos são várias coisas. Nós utilizamos algoritmos de comparação. Existem vários algoritmos e usamos um para cada tipo de variável. Se eu tenho uma variável como sexo, eu posso usar um algoritmo exato. Masculino, masculino, feminino, feminino. Porém, se eu tenho uma variável como nome, há muita diferença de grafia. E é preciso, então, que a gente tenha um algoritmo de comparação que seja mais inteligente, né? Então, usamos um algoritmo que é muito semelhante ao que o Google usa. Vocês já repararam que quando digitamos numa busca do Google alguma coisa bem errada, ele consegue corrigir e te dar algumas opções? Ele usa um algoritmo de comparação. E fazemos isso também. E fazemos isso para cada campo que usamos na fase de comparação. O nome, porque podemos, na fase de comparação, aí sim, usar um nome, um primeiro nome, o último nome, o nome completo, o sexo. Só não podemos usar as mesmas variáveis que usamos na chave de indexação. Essa é a única limitação. E vamos comparando e vamos dizendo, concorda? Concordou. Não concordou? Ganha um 0. E fazemos um vetor. A resposta da comparação é um vetor que diz: o nome, comparou, ganha 1. A data de nascimento foi diferente, ganha 0. E assim vamos. E no final temos para cada link um vetor de uns e zeros, dizendo os campos que concordaram e os campos que não concordaram. E é aí que começa. Até aqui, tudo é muito parecido entre as muitas técnicas. Porém, a partir de agora, quando começa a comparação, começa a análise da comparação, que é a etapa de classificação, é que várias técnicas podem ser utilizadas. A mais frequente é a abordagem probabilística, que é um modelo desenvolvido por dois canadenses, o Felix Santer, que trabalhavam no Bureau do Canadá e do Censo do Canadá, e eles desenvolveram, então, o Newcomb era um canadense que empiricamente pensou, propôs a metodologia teoricamente, o que poderia ser feito, a lógica, o algoritmo. E o Felix Santer desenvolveram a teoria estatística para que se pudesse fazer o tipo de análise. Então, nesse modelo probabilístico, o que a gente faz utiliza essas funções
de comparação que são mais inteligentes e que conseguem dizer que pequenos desvios são a mesma coisa, Manuel com O, Manuel com U, são a mesma pessoa, e eles trabalham com uma lógica que cada campo que eu uso para comparação, ele tem um poder de discriminação que é diferente. Por exemplo, sexo não tem poder algum de discriminação. Só nesta sala teríamos várias pessoas que vão coincidir no sexo feminino e outras tantas pessoas que vão coincidir no sexo masculino. Então, sexo eu não separo pessoas. Ele é um campo ruim no sentido de discriminar. Porém, ele é um campo bom porque não se erra muito no registro do sexo. Já o nome é ótimo para discriminar. O nome completo discrimina muito. Porém, temos muitos erros de grafia, de registro, quando trabalhamos com o nome. Então, o campo nome, ele ganha um grande peso porque ele discrimina bem, mas ele é penalizado porque ele tem mais erros. E um campo sexo, ele é penalizado porque ele discrimina pouco, mas ganha porque ele não tem muitos erros. Então, é assim que se constrói uma função para que a gente dê um peso para cada campo. E, basicamente, então, o que a gente faz é para construir esta função que vai dar uma nota para cada campo, a gente trabalha com aquela ideia de quem já trabalhou na área de epidemiologia com testes diagnósticos, que é a tabela de sensibilidade, especificidade, que para epidemiologistas é bem fácil de entender. É claro que na área de computação, onde isso foi feito, os nomes são outros completamente diferentes, mas o que vale é que a ideia é a mesma. Então, quando o meu algoritmo roda, se eu pudesse ter um padrão ouro, eu teria que o algoritmo disse que essa Cláudia é a mesma Cláudia do outro banco, então verdadeiro positivo. Ele acerta quando ele diz que não é a mesma pessoa e ele erra com um erro que pode ser falso positivo ou falso negativo. Nunca temos muito esse padrão ouro, isso é muito mais teórico do que temos que desenvolver estudos para chegar a essas probabilidades. Mas para entender é fácil. Então, o que fazemos é construir também para quem trabalha com epidemiologia razões que são de verossimilhança, likelihood ratios, que a gente tem a razão de verossimilhança positiva nos testes diagnósticos e a razão negativa. Por exemplo, nesse exemplo aqui, Carlos Slattery Mansa, o nome concordou. O algoritmo roda, diz que concordou, então eu vou atribuir um peso ao nome, a essa comparação, que é o peso de concordância. Comparo as datas e elas são completamente diferentes. O algoritmo vai dizer, essas pessoas, essas datas não pertencem à mesma pessoa. E aí eu vou atribuir um peso de falta de concordância. Essa é uma razão de verossimilhança positiva, essa é uma razão negativa. Ela está esquisita para vocês, provavelmente, porque tem um logaritmo, que normalmente nas razões que trabalhamos em epidemia não temos o logaritmo. Usamos o logaritmo aqui porque depois vamos somar. Então, neste caso, para construir uma nota final para um linkage, eu vou somar uma razão de concordância para o nome e uma razão de discordância para a data. E o que vai povoar aqui o verdadeiro positivo, falso negativo e verdadeiro negativo é o que eu conheço de estudos prévios que me estimaram esses valores, né? Podemos também estimar isso na nossa própria base de dados, porém eu não vou falar disso, que é um pouquinho mais complicado. E está aqui então o exemplo, né? São resultados do exemplo anterior. Essas probabilidades foram conhecidas anteriormente,
ou usando técnicas que permitem que possamos estimar no próprio banco de dados. E eu rodo o algoritmo. Então eu digo, olha, para o campo nome, ele tem uma probabilidade de verdadeiro positivo de 0,92%, de 1% de falso positivo e 99% de verdadeiro negativo, e a mesma coisa para a data. E aí, quando rodo e vejo que esses nomes são iguais, log da razão positiva, verdadeiro positivo, dividido por falso positivo, e aqui uso a razão de verossimilhança negativa. O valor falso negativo divididos pelo verdadeiro negativo. Bom, essa conta aqui sempre vai dar um número acima de 1, que na escala log será positivo. Essa conta aqui sempre vai dar um número menor do que 1, que na escala log é negativa. Então, o que eu vou ter nesse caso é que ganhei no nome, perdi na data. E ganhei muito mais do que perdi, porque o equilíbrio entre discriminação e erro do nome é melhor do que o do sexo, da data. Em outras palavras, no final, o nome é um campo melhor do que a data, então ele tem mais peso. Se tudo tivesse concordado, o score seria de 10,69. Se tudo tivesse discordado, o score seria de menos 6,87. Aqui eu não preciso fazer revisão manual. Aqui eu não preciso fazer a revisão manual. Aqui, talvez. Então, isso é visto em cada projeto. E no final, mais uma vez, que nos faz lembrar testes diagnósticos, temos isso. Duas curvas. Uma curva daqueles que são verdadeiros negativos, uma curva dos que são os links que são verdadeiros positivos, eles somando, todos os campos, nome, data de nascimento, e, infelizmente, essas curvas se sobrepõem, como também se sobrepõem em testes diagnósticos. Então, o que fazemos? Temos que estimar um limiar superior e um limiar inferior para uma proporção de erro que queremos acertar, 5%, por exemplo. Então, assumo 5% de erros que são falsos positivos, 5% de falsos negativos, e isso aqui é que vai para a revisão. Então, os nossos desafios são melhor estimar esses limiares de forma que essa área aqui fique muito estreita, que seria o ideal, ou então usar técnicas que conseguissem separar as duas curvas. Então, essas são as nossas alternativas. E é isso, são questões de metodologia nesta área que hoje demandam desenvolvimento. Bom, esse método probabilístico, ele é o método mais usado, mais implementado, e temos várias opções de softwares que podem ser utilizados. E no caso, um dos softwares é o OpenRecLink, que é o software, é a versão open de um software que desenvolvemos a primeira versão em 1998. No Brasil é hoje o mais usado, mas é o mais usado por uma questão simples, Os autores estão disponíveis para tirar dúvidas. Não quer dizer que ele seja o melhor software. Para o Brasil, ele é fácil de usar. Nessa versão, nós podemos parametrizar tudo. Ela é uma versão que roda em Windows, em Linux. Ela posso parametrizar a língua. Podemos fazer uma versão em espanhol sem muito problema. Temos só que fazer as traduções, mas é fácil de fazer a implementação do software. E como eles, temos tantos outros. A outra técnica é uma técnica muito usada também, é a técnica determinística. Nesse tipo de técnica, em geral, a comparação é feita sem usar algoritmos muito inteligentes, embora você possa usar.
Então você compara também o nome, a data de nascimento, o endereço que você tiver. O que é diferente aqui é que na realidade você não constrói uma nota. Você trabalha com regras desenvolvidas por especialistas que dizem: olha, se concordar no nome, se concordar no sobrenome, se concordar, tem uma nota X. Se não concordar no nome, porém, tem uma nota Y. Então essas regras é que vão determinar aqueles conjuntos que são de fato pares verdadeiros. Então, que abordagem escolher? Depende, né? A probabilística, ela é como se fosse uma loja de departamentos, né? Eu não sei se alguém já entrou na Macy's, mas se você entra na Macy's, você tem roupa para criança, para mulher, para homem. Não tem nenhuma, você não precisa de, é um local para qualquer solução. A técnica probabilística, ela é isso. Eu tenho qualquer problema de linkage, eu sei muito pouco sobre o meu problema de linkage. Usar a técnica probabilística é bom porque eu não tenho ainda a capacidade de escrever as regras que a abordagem determinística precisa. Então eu lanço mão dos números, das contas, dos pesos, que é uma solução geral. Fora isso, tem um monte de programas que eu posso simplesmente, são relativamente fáceis de usar. Eu não preciso pelo menos ter habilidade de programação e eu uso esse software, aplico essas regras e consigo fazer a minha decisão. A técnica determinística, ela já é um pouco prêt-à-porter, porque ela também não é alta costura, porque na alta costura é uma solução para cada mulher, né? Um vestido para cada. Um prêt-à-porter tipo Chanel, você faz alguns, né? Para algumas mulheres, são alguns. Ela não é tão cara como a alta costura, ela é uma situação intermediária. Isso porque eu posso desenvolver regras determinísticas para uma base e adaptar para outra base. Então, ela não é completamente trabalhosa, não preciso partir do zero. Mas, em geral, as técnicas determinísticas têm um conjunto de regras que é específica de um problema. Fora isso, não há solução de software para fazer, então quem for usar precisa saber programar. Então, uma boa alternativa que eu acho é começar por aqui e criar as regras determinísticas, porque o processo determinístico para ser usado num departamento de saúde, por exemplo, ele é muito mais fácil, é muito melhor. Ele demora mais tempo para desenvolver as regras. Uma vez desenvolvidas as regras, é apertar um botão. Então, para aplicação na prática, eu acho que é a solução ideal. Bom, e como as coisas andam, hoje nós temos soluções baseadas em Machine Learning, que na realidade combinam a lógica de alguma forma das duas técnicas anteriores. O que eu faço? Eu parto de regras, só que eu uso as técnicas de Machine Learning para ponderar as regras. Eu não decido qual é a melhor regra. O Machine Learning, o aprendizado por máquinas, é que decide, diz, olha, essa primeira regra, o nome tem que concordar, é muito importante. A outra regra, o sexo tem que concordar, essa não é tão importante. Existe um software implementado, que se chama Choice Maker, é o software usado em Sydney, na unidade de Data Linkage chamada Cheryl, que é muito bem usado e muito interessante, e eles têm uma experiência muito boa com esse software, e creio que para quem quiser explorar também é uma opção. Aqui precisa também um pouco de habilidade de programação, mas o software já ajuda a programar as regras. Então, por isso que eu digo, é uma solução interessante de meio de caminho. Mas no final ele leva uma nota em que eu vou ter par, não par e vou ter aquelas dúvidas, né? Bom, por último, então,
uma vez feito isso, e em inúmeros ciclos, porque eu faço isso para cada passo, eu rodo isso aqui tudo novamente, é um processo muito trabalhoso, não rodar o programa, fazer a etapa da revisão manual, aqui é que demora muito. Mas uma vez que você tenha terminado o processo, você terá os seus pares formados, verdadeiros, encontrados, que foram classificados por você automaticamente e pela revisão manual. Por mais esforço que você faça de revisão manual, por mais poderosa que seja a sua técnica de linkage, sempre terá erro. Não é perfeito este processo. E é por isso que fazer a avaliação de qualidade, que seria como uma etapa de análise de sensibilidade em estudos epidemiológicos, é fundamental. Aliás, ela é fundamental até para trazer parâmetros que possam ser utilizados numa análise de sensibilidade, como em qualquer estudo epidemiológico. E isso é muito pouco feito, né? Lá em Cadernos de Saúde Pública, estamos hoje recebendo muitos artigos na área de linkage, porque como em outros locais do mundo, creio que várias revistas, a curva de crescimento de artigos que usam a técnica de linkage é exponencial. São muitos artigos. E o que nos chamou a atenção é que esses artigos nunca avaliam a qualidade dos linkages, ou raramente, nunca é muito forte, mas a maioria não avalia a qualidade, porque é muito difícil fazer a avaliação de linkage de banco de dados, porque você precisa de um padrão ouro para dizer se não é mais o padrão ouro do algoritmo, é o padrão ouro de todo o processo. E como ter esse padrão ouro se já processamos muitos e muitos registros? Não é trivial, não é fácil. De toda sorte, como editora, eu resolvi escrever, pedir licença a Cláudia e a Marília, e disse, olha, eu gostaria de fazer um editorial metodológico, e felizmente as minhas colegas de editoria, né, que são pessoas maravilhosas, quem eu adoro trabalhar, me apoiaram nessa decisão, e aí fizemos um editorial chamando a atenção dessa questão. Bom, o problema é que o conjunto total do linkage pode classificar errado, em falso positivo e em verdadeiro positivo. Eu digo que alguém morreu e essa pessoa de fato não morreu, ou eu digo, né, que essa pessoa continua viva e essa pessoa morreu. E quando eu vou para uma análise, por exemplo, uma análise de sobrevida, eu tenho um erro de classificação, de má classificação da resposta do desfecho, que tem impacto especialmente em estudos etiológicos. Então, erros de má classificação, quer da exposição, quer do desfecho, podem introduzir erro. Então, a ideia é que se possa fazer um tipo de avaliação que te permita achar os falsos positivos e os falsos negativos. Os falsos positivos são mais comuns quando temos poucos campos para comparar, quando temos bases que têm uma elevada proporção de pessoas com o mesmo nome. Não sei se isso acontece aqui na Argentina, porém no Brasil temos nomes que são campeões. Entre as mulheres, Maria, né? E o sobrenome, Silva. Se você tem uma Maria Silva, ela está escondida, você nunca vai mais achá-la. Quando trabalhei, minha filha, eu escolhi para ela o nome de Thaís, que era um nome que não existia na minha coorte. E eu achei bonito, Thaís, e fiquei muito feliz que dei esse nome a ela, Thaís. Porém, para azar ou sorte dela, depende, resolvemos botar o meu nome
e o completo e o nome do pai, né? Porque eu não tenho o sobrenome do Kennedy, né? Que é o meu marido. Então, o nome da Thaís ficou Thaís, bem pequenininho, mas Medina Celi Rochel de Camargo. Quando ela aprendeu a escrever o nome, ela já estava alfabetizada. Não tinha dúvida que ela sabia todas as letras, fonemas e etc. E tal. E hoje é um problema na vida dela, porque o nome nunca dá e ela sempre tem que abreviar. Porém, o que aconteceu é que na coorte dela, Thaís se tornou um nome muito comum, porque muda com a coorte. No Brasil existe o fenômeno das novelas, né? E então ali se tem uma atriz que se identifica, uma personagem, nós temos várias meninas que nascem com aquele nome. E isso é um problema para poder trabalhar, especialmente quando fazemos esse estudo de análise da história reprodutiva, porque mulheres, as coortes das mulheres de idade reprodutiva são muito próximas na idade e têm o mesmo nome. E no Brasil ainda temos o hábito de homenagear as meninas nascidas com o nome de santas. Então, no dia do nascimento daquela santa, nós temos várias meninas com o mesmo nome, com o mesmo dia. Então, é um problema na hora de fazer linkage, enfim, muito grande. Quanto maior a base de dados, maior o problema do falso positivo. E o falso negativo são os erros, né? Os erros podem levar. Nomes estrangeiros são bons. Nomes estrangeiros no Brasil com muitas consoantes são muito ruins. Temos uma colega que fez o linkage nas bases de câncer em São Paulo e o maior erro dela foram em nomes de determinados tipos de câncer que estavam associados a uma origem, por exemplo, de pessoas da migração, da coorte de imigração que veio da Alemanha. Então eram sobrenomes diferentes, difíceis, com sons que não eram próprios. Ali os erros foram tão grandes que os algoritmos não conseguiram resolver. Então, por isso que é muito bom fazer a revisão manual para conhecer a sua base. Bom, então aqui tá pequeno, mas só para mostrar para vocês o campeão de nome de homens no Brasil, numa coorte mais antiga é José, o nome de campeão é Maria e o sobrenome é o Silva. Tá? Bom, eu andei pegando aqui o campeão de vocês de sobrenome, porém não sei o quão frequentes são. O Silva é quase 20% no Brasil, e eu não sei se o Gonçalves é tão intenso, mas isso é algo, se for utilizar na Argentina, precisam conhecer, tá? Em qualquer local. Bom, então para mostrar para vocês o impacto desses erros, são impactos de erro de má classificação. Então, o interessante é pensar em um padrão ouro para você poder fazer a análise. Vou dar um exemplo. Nos estudos que trabalham com mortalidade, você tem que usar uma fonte que seja uma prova de vida. Então, se eu pudesse comparar meus dados com quem votou em uma última eleição, eu teria, por exemplo, uma prova de vida. Mas isso é muito difícil de se fazer. O que fazemos às vezes é comparar uma coorte que é seguida ativamente com uma outra que é com a mesma coorte, com linkage, e comparamos. E vou dar só um exemplo para vocês, muito rápido, que fizemos um estudo naquele projeto com o Ministério da Saúde e a Unidade de Vigilância da AIDS, em que queríamos saber se tínhamos errado na classificação
do status de vida ou morte, para os casos que estavam registrados. Então, trabalhamos com casos com data de notificação entre 2002 e 2005 e usamos dois tipos de padrão ouro. Se na base de vigilância estava colocado que era morte, para nós aquilo era um óbito verdadeiro, porque nessa base não se registra. Quando se registra, é porque realmente aconteceu. E para ter um padrão ouro, para saber se a pessoa tinha sido falso positiva, nós utilizamos a base de laboratório e de medicamento um ano depois. Então, se a pessoa apareceu ali e nós tínhamos classificados como óbito, então era um falso positivo. E encontramos assim a nossa sensibilidade e a nossa especificidade. Uma especificidade muito alta, quase de 100%, e uma sensibilidade em torno de 87%, 88%, que é muito razoável se eu desejo fazer estudo etiológico. Se o meu objetivo é fazer vigilância, eu tenho que ter mais sensibilidade. Se meu objetivo é estimar uma odds ratio, uma hazard ratio, neste caso eu preciso de uma maior especificidade. Porque se eu tiver 100% de especificidade, se os meus erros não forem disposição e desfecho dependentes, e se não houver um erro diferencial, então praticamente não impacta a minha razão. E fizemos isso. Tínhamos várias variáveis que queríamos estudar: o ano do diagnóstico, o sexo, segundo a cor da pele, as categoria, e fizemos o estudo de sensibilidade e especificidade em cada nível dessas variáveis. E todas foram muito parecidas e ficamos tranquilos, porque a introdução de viés aqui seria mínima. Porém, para crianças com menos de 13 anos de idade, tínhamos uma sensibilidade muito ruim ao que atribuímos à orfandade. Como são filhos de mães portadoras de AIDS, que possivelmente essas crianças adquiriram por transmissão vertical, então possivelmente podem ter sido adotadas e agora terem uma nova mãe, e isso impactou na hora de fazer o nosso linkage. E aqui está o resultado. Fizemos então uma razão de erro, e que, se vocês perceberem, para a maior parte das variáveis, o erro é menor do que 5%. Entretanto, a razão de risco relativo aqui para as crianças com menos de 13 anos de idade foi um erro de quase 15%. Quer dizer, um erro importante, porque tivemos um erro diferencial. Por isso que esses estudos são muito importantes. Bom, e para a gente terminar, caminhando para terminar, e agora um tema bem menos árido, porém muito importante, vamos discutir a questão da privacidade. Então, para fazer linkage, preciso ter acesso aos meus dados, que são dados pessoais, e, portanto, preciso buscar um benefício do ganho para a coletividade e a proteção individual. Isso é feito através de legislação. Creio que aqui na Argentina exista uma lei de proteção aos dados individuais, e essa lei, o que tem de mais impactante para a pesquisa é que, em geral, essas legislações dizem que você só pode ter acesso com consentimento da pessoa, do indivíduo, o que não conseguimos com bases de dados grandes. É impossível fazer isso. Fizemos isso porque dados secundários são diferentes de dados primários. Dados primários, uma pergunta de pesquisa, um grupo de pesquisadores vão estudar um grupo de pessoas, as perguntas são conhecidas, são poucos os indivíduos e precisa de contato. No dado secundário, um indivíduo pode ter suas informações armazenadas em diferentes bases,
vários pesquisadores podem ter interesse, inclusive ao mesmo tempo. Então, para a pessoa, seria uma intrusão da privacidade toda hora alguém ligar pedindo esse consentimento. O modelo não serve. Então, precisamos pensar em outras formas. Fizemos um estudo, uma revisão sistemática, para estudar se as pessoas aceitariam. Isso foi muito variado, porém, na maior parte dos estudos, as proporções de pessoas que se dispunham a aceitar, dar o consentimento, foi muito elevada. Entretanto, todos esses estudos foram feitos em coortes, em que eram poucas pessoas, a pessoa conhecia o investigador, portanto, não é um modelo para o dado populacional. E como é muito difícil você fazer recrutamento em massa e solicitação em massa, a probabilidade é de ter uma recusa muito grande. A norma ética da CIOMES, que é um guideline de ética para estudos epidemiológicos, assume uma situação em que o consentimento não precisa ser solicitado. E isso seria se a pergunta é de relevância, se a investigação implica em risco mínimo, que ela não poderia se conduzir de outra forma e que se tomem medidas para garantir a segurança e a privacidade. E hoje em dia, se saímos da área de linkage e entramos na área do Big Data, cada vez que usamos um serviço desses, uma série de informações nossas são coletadas. Se eu faço uma conta no Google, ele registra um monte de informação. Se eu faço uma compra, ele registra também um monte de dados. E isso fica armazenado. E o fato é que não temos qualquer controle. E ainda assim informamos, porque queremos usar o serviço. Isso foi uma experiência que uma firma de Londres, de segurança de dados, fez. Instalaram uma rede aberta e tinha uma cláusula para a pessoa poder usar o serviço. Então, uma das demandas é que quem quisesse usar aquela rede deveria doar o seu primeiro filho eternamente para aquela firma. E, surpreendentemente, 3 pessoas toparam doar o seu primeiro filho para sempre para poder acessar aqueles dados. Que é absurdo. Por que fizeram isso? Não gostam dos filhos? Não creio. É mais provável que simplesmente não leram, porque ninguém lê essas cláusulas. Então, hoje os juristas têm discutido que não é possível controlar a questão é ineficiente qualquer controle no momento que se informa. É melhor controlar o uso dos dados do que termos de cláusula de concordância ou consentimento. Isso, na realidade, em massa, não funciona. Então, como superar isso? A forma de superar isso são as unidades de vinculação de dados, as unidades de data linkage, porque elas funcionam como um intermediário entre investigadores e também os responsáveis pelas custódias de dados. E, portanto, eles fazem esta mediação, eles fazem o linkage sem ter acesso às variáveis de conteúdo, por exemplo, um diagnóstico, e depois eles montam essas bases que tem não mais a informação de identificação, porém a informação de conteúdo, e o investigador leva a base já desidentificada. E eles fazem isso com processos de segurança extrema, de forma transparente, com políticas de governança dos dados que são extremamente refletidas e, em função disso, não precisam, fazem o linkage sem o consentimento.
No Brasil, estamos um grupo de pesquisadores tentando implantar esse modelo, fazendo algumas iniciativas, mas por hora ainda não conseguimos isso. E por fim, que já estamos cansados, só contar a nossa experiência de um projeto que estamos fazendo com 2 coortes de nascidos vivos e que fazemos o linkage de base de nascidos vivos, de mortalidade, vigilância epidemiológica, e no futuro pretendemos também fazer o linkage de hospitalização e de consultas. E a ideia se baseia no modelo de uma das unidades de linkage, que é o modelo australiano, é criar uma cadeia de eventos na vida da pessoa. Então, quando ela nasce, eu gero um evento para a mãe, um evento para o filho. Gero para a mãe e para o filho um evento de nascimento, mas também um evento de hospitalização. Então, essa cadeia de links, ela é uma cadeia de eventos. A cada evento que você identifica, você cria um número identificador unívoco. Não tem nenhuma informação de identificação aqui, e eu guardo nos arquivos as informações de conteúdo. Quando tenho uma pergunta de pesquisa que eu quero fazer, o linkage é feito de forma determinística, usando uma chave única, e rapidamente você monta as saídas que te interessam para as perguntas. Então, é como você construísse o curso de vida. Nesses registros, eles constroem um curso de vida mesmo. A cada ano, eles fazem um linkage para toda a população. Bom, Rio de Janeiro, são 7 milhões de pessoas, com hospitalizações por ano, que são por mês, não por ano, por mês, que são de 1 milhão. Então, resolvemos começar de uma forma mais simples e estamos acompanhando 2 coortes, né? Uma coorte 2007 e 2008, e começamos a de 2013 e 2014 simplesmente porque a base agora traz melhores informações e vamos, portanto, poder fazer melhores estudos. Então, essa é a ideia, né? Eu tenho o registro mestre e uma série de bases que você pode ir crescendo com o tempo. Inclusive, eu posso ter a base de um pesquisador sendo relacionada com a base da unidade. É bem interessante o processo. Bom, então é isso que estamos fazendo. Essa é parte da nossa equipe que trabalha no nosso laboratório. Temos mais meninos aqui, são quase todos da informática, e nesse dia fugiram da foto, só está o Luiz, que é um físico teórico. Então, essa nossa equipe, a gente tem físico teórico, estatístico, engenheiro, pessoal da área de computação, médico. Temos uma combinação de todas as pessoas e temos também informação diferente. Temos pessoas que vieram da graduação em saúde coletiva, outros que são doutorandos, outros que são mestrandos, outros que são pós-doutorandos, e tem sido muito bom, professores, pesquisadores, os nossos encontros, principalmente quando juntamos os alunos de graduação da área de computação com os alunos de graduação da área de saúde coletiva, que hoje são os alunos que trabalham conosco, e ali as ideias, porque são sempre mais dispostos, com mais tempo, e o resultado tem sido, enfim, muito prazeroso. Enfim, essa é a equipe que ao longo desses anos, aqui faltou Kenneth, que no dia não pôde ir para a foto, faltou minha filha Thaís também, e faltaram outros colegas que são nossos colaboradores de outros estados, que não puderam estar no dia da foto. Então, essa é só uma amostra da nossa equipe, e aqui eu aproveito para deixar o meu agradecimento a todos eles que têm sido grandes companheiros e colaboradores. É isso.
Está preguntando Raúl de Linkap se poderia passar o programa para Linkage aberto novamente. Sim, temos um link. O programa está numa base open source e é só fazer o download do programa, do manual do programa, infelizmente só em português, mas temos uma versão já traduzida para o inglês, mas que está em processo de revisão, e pretendemos fazer uma versão também em espanhol. O sistema ele é para rodar em computadores 64 bits, para 32 bits não é bom usar, essa versão não vai funcionar, e temos as versões compiladas já para o Windows e para Linux. A versão Linux é a versão mais estável, porque é a versão que usamos e que, portanto, mais testamos. Mas a versão Windows também funciona. E para outros usuários que usem, por exemplo, Mac, nunca testamos, mas é possível compilar para o Mac e também utilizar. E o nosso código está todo aberto, o código-fonte do programa é aberto. Então, se quiser desenvolver, usar uma parte do programa, criar, temos uma licença de software de código aberto e apenas respeitar aquela licença do código aberto, mas também o código pode ser utilizado. E, evidentemente, em caso de qualquer dúvida, entrar em contato conosco. Temos uma equipe grande, muito disposta, essa equipe que está ali, eles são muito animados e qualquer um que queira ir trabalhar conosco, eles vão receber, tirar dúvida, e também eu, Kennedy, acho que é só escrever. Bueno, yo tenía una pregunta que en realidad era saber si tenías alguna experiencia en el linkage, no solo de bases de datos en salud, sino con otras bases, como por ejemplo de programas para toda la población, como sería el Bolsa Familia o algún otro programa assim, universal. Não temos, até hoje não tivemos esse tipo de experiência pela dificuldade de acesso às bases de outros setores. A história do Brasil é que começamos, e eu comecei em 1998 a trabalhar, e éramos amigos, né? Era uma relação de confiança entre os colegas do DataSUS que faziam a custódia de base conosco. Então, não havia risco porque trabalhávamos muito juntos e não havia problema de acesso. Estabelecemos lá no Rio de Janeiro uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e hoje conseguimos trabalhar com os bancos da Secretaria Estadual em função dessa colaboração. O que aconteceu no Brasil é que o linkage, houve um crescimento de interesse e nós achamos isso extremamente positivo, porque treinamos vários grupos, sempre fizemos muitas capacitações, divulgamos o software, escrevemos. Então, hoje, para nossa felicidade, temos um grande número de grupos, não é tão grande, mas já um número importante de grupos que trabalham com links de bancos de dados. E, evidentemente, na medida que cresce o interesse, cresce também a necessidade de controle. Junto, na era do Big Data, o que tivemos no Brasil ao final de 2011 foi a promulgação da Lei de Acesso à Informação, que é uma lei que abre o acesso à informação, porém, ao abrir, ele fecha para algumas condições particulares, que são informações pessoais e também segurança nacional. Para a informação pessoal, a lei admite, como a legislação de outros países, que a pesquisa seja uma exceção. Porém, não tem a lei complementar para regulamentar como isso pode ser feito. Então, de lá para cá, houve um fechamento desde que a lei foi promulgada e os pesquisadores não estamos conseguindo ter acesso a essas bases de dados.
E mais importante, que creio, é que não temos uma solução também dada, porque não temos unidades de data linkage e também não temos as bases de dados, porque se temos unidades de data linkage, podemos cobrar qualidade, as unidades de data linkage devem ser feitas em parceria com a academia. Como isso não existe, portanto, estamos vivendo um momento de vácuo, que tem atrasado, então alguns grupos conseguem. Então, o que tem acontecido é que o acesso a essas outras bases ainda é mais complicada ainda, porque ainda é outro ministério, é outra discussão, e não são bases que tivemos acesso para poder trabalhar. Creio que ainda temos muito na área da saúde para poder trabalhar. Agora, não tenho a menor dúvida que esse é o caminho, poder utilizar outras bases. O Pop Data BC é um bom exemplo, porque eles começaram só com links de dados de saúde, e o nome anteriormente era Health Linkage Database, porque era links de dados de saúde, e eles chegaram evoluíram para o linkage de dados populacionais, Pop Data BC, porque agora são relacionados dados de segurança no trabalho, ainda é um pouco saúde, mas educação, dados de seguridade social e dados da parte da justiça. Há uma possibilidade de se combinar muitos desses dados. Agora, eu acho que para isso precisamos ter modelos muito seguros para que a gente possa fazer esse tipo de linkage. Mas, enfim, existe o potencial, a Fiocruz, junto ao Maurício Barreto, creio que tem um projeto que está em, não sei qual etapa que está, de fase de desenvolvimento, que pretende fazer o linkage, se eu não me engano, não é Bolsa Família, mas é o cadastro de usuários. Mas também não tenho ainda, não sei em que ponto está o projeto. Nós fizemos um seminário de linkage de banco de dados ao final do ano passado, Maurício Barreto participou, foi muito interessante, e tivemos todos os grupos que trabalhavam com linkage para justamente discutir essa questão de como avançar esse modelo, mas creio que hoje, que eu saiba, que seja do meu conhecimento, o projeto que pretende, ou que está mais avançado, creio eu, em fazer um linkage usando uma outra base, é o projeto do Maurício. Mas óbvio que queremos fazer, né? Podemos fazer, porque no nosso grupo fizemos agora uma colaboração com a Escola de Computação da UFRJ, e o que estamos trazendo de novo para o nosso grupo é Big Data. Então a ideia é fazer processos de linkage em grandes volumes de dados. Essa é a nossa ideia. Dos cosas, Claudia. Una, si ustedes tienen trabajo, tienen experiencia sobre el uso de linkage para una cosa que se propone un poco ahora para mejorar la cobertura de la información, que es métodos de captura y recaptura. Que para poder aplicar el método, uno de los principales problemas es justamente saber si se encuentran dos personas en el mismo espacio, y en vigilancia se está proponiendo mucho la utilización de varias fuentes. Y la otra es de índole más práctica. Si uno quisiera aprender a usar, OpenRec, Linkage u otro software, ese en particular, ¿qué disponibilidad de capacitación hay y cuánto es el tiempo que lleva? Olha, então, respondendo a sua primeira pergunta, como eu havia dito, eu cheguei ao linkage em função do interesse em captura e recaptura. O que aconteceu é que eu usei captura e recaptura para vigilância. Eu acho uma técnica muito, muito útil, e acho que funciona muito bem,
porque temos as bases de dados muito conhecidas, onde sabemos onde encontrar as pessoas. Captura-recaptura para câncer também, são poucas bases de dados e você encontra. Eu usei captura-recaptura para estimar a prevalência de diabetes em idosos e não consegui cobrir todas as fontes de dados possíveis. Então, eu tinha uma base de um ambulatório especializado, uma base de hospitalização, uma base de mortalidade, uma base de ambulatório de idoso. E como o diabetes é uma doença que aparece, esses serviços que eu usei não foram suficientes para captar toda a população de idosos diabéticos. E o que aconteceu que quando eu apliquei o meu modelo de captura-recaptura, eu estimei, não me lembro, para homens de uma determinada faixa, que eu tinha uma prevalência de 110%. Então, assim, eu não precisei fazer nenhuma análise sofisticada de ajuste do modelo, porque eu sabia que o modelo estava errado, né? Então, quando fiz captura-recaptura, na realidade, a conclusão da minha tese foi: para isso não é a melhor aplicação. Talvez por isso eu tenha abandonado captura-recaptura e emocionalmente ficado com links, porque os meus resultados foram ruins. Fiz captura-recaptura numa fase muito inicial, desenvolvemos rotinas no Stata para poder fazer os estimadores. Hoje há programas, rotinas ProR, rotinas do programa MARC, que pode ser utilizado com modelos muito melhores para poder dar conta das dependências, e eu creio que é uma técnica que sim deveria ser utilizada, porque ela corrige, né? Ela estima aquilo que você não vê, né? Mas eu confesso que eu estou desatualizada no uso, do que se evoluiu em termos de modelos matemáticos para fazer as estimativas. Só sei que evoluiu muito e que coisas que eu não consegui tratar na minha tese, certamente hoje tem soluções que são viáveis. Bom, aprender linkage, né? É fácil? Eu diria para você que é tão difícil quanto trabalhar com grandes bancos de dados. Acho que todos vocês que já tiveram experiência de trabalhar com banco de dados sabem que é trabalhoso. E se o banco de dados for grande, mais trabalhoso ainda. O que nós fazemos é um curso, que é uma formação para usar o software. Fazemos dois tipos de curso. Um curso de programa de pós-graduação, em que essas coisas, esses temas, processos que eu passei, estudamos a fundo. Vamos ler a literatura, e é um curso pesado, porque tem uma matemática, enfim. É meio chato, eu acho, para um aluno que não gosta muito daquilo. Aí a outra opção que nós fazemos é um curso rápido, que é um curso que apresenta esses conceitos, só que ao invés de eu apresentar tudo junto, nós vamos padronização, fazemos a padronização, bloco, indexação, fazemos a indexação. Então, nessas idas e vindas, de fato, fica um pouco menos pesado. Usamos para isso 44 sessões de 3 horas e conseguimos fazer esse tipo de treinamento. O que estamos querendo tentar fazer é ter uma versão desse curso para a distância, de um curso à distância, que pudéssemos usar, porém teríamos que ter um tutor local, porque dá muito erro. É impressionante como eu faço isso, qualquer um consegue apertar um conjunto de teclas que a pessoa olha e não consegue reproduzir como a pessoa conseguiu fazer aquilo. Eu sou perita em fazer coisas que eu mesmo depois me surpreendo. Então, o curso
Se não tem um tutor local, eu acho difícil, mas com um tutor local eu acho que pode ser feito, né? Treinamos 1 ou 2 pessoas e se tem o curso, podemos gravar, ter ele gravado, ou podemos até fazer por transmissão também, tendo a pessoa local. Agora, o curso ele é uma apresentação. Os problemas começam quando você vai usar para o seu problema real, né? Aí é que a coisa pega e o que nós fazemos é fazer a consultoria. As pessoas escrevem, nós respondemos e vamos tentando, na medida do possível, ajudar. Bueno, vamos a cerrar entonces. Agradecemos a la profesora Claudia por la conferencia, estuvo muy buena. Bueno, y a todos los participantes que están acá y que están online. Así que bueno, muchas gracias. Eu é que agradeço. Muito obrigada.